Meu nome é Arthur. Tenho trabalhado como caminhoneiro para várias empresas há quase 15 anos. As coisas se tornaram bastante rotineiras a essa altura, de pegar as mercadorias e materiais, verificar sua precisão e entregá-los conforme as instruções. Não somos pagos por hora, então a eficiência é a coisa mais importante neste trabalho. Para alguém como eu, que está há tanto tempo na estrada, gosto de pensar que posso superar todos esses jovens que estão pegando esses empregos. Nem sempre é fácil, porém. Normalmente, eu me empurro ao limite absoluto quando se trata de funcionar com quase nenhum sono. Há 4 anos, estava trabalhando para um armazém em North Dakota. Para quem não sabe, North Dakota é um dos estados mais planos, o que torna o caminhão um pouco mais fácil de manusear. Isso também significava que perder algumas horas de sono poderia significar a diferença entre manter o emprego e ser demitido. Era uma terça-feira fria de maio. O começo da semana significava que mais cargas precisavam ser despachadas, o que significava mais trabalho para mim. Eu queria resolver tudo de uma vez, então tracei minha rota até Montana, planejando não parar nenhuma vez para dormir. Peguei a estrada algumas horas depois do almoço, esperando chegar ao meu destino muito cedo na manhã seguinte. Pus o caminhão ao máximo, dirigindo talvez um pouco acima do limite de velocidade. Já estava ficando tarde e me lembro de esfregar a crosta dos meus olhos enquanto o relógio passava da meia-noite. Eu estava tendo dificuldade para manter os olhos abertos, mas ainda tinha cerca de 1 hora de viagem, então gritei para mim mesmo e continuei. Meu amigo Tristan, que também é caminhoneiro, me apresentou aos sais de amoníaco quando comecei. Se você não conhece, sais de amoníaco são basicamente cristais em um pequeno frasco. Um cheirinho e você fica completamente acordado. Você tinha que ter cuidado, porém, o usar demais poderia ser perigoso, ou pelo menos foi o que Tristan me disse. Eles queimam um pouco o nariz, mas sempre que eu precisava de um impulso, pegava os sais de amoníaco primeiro. Esta era uma dessas vezes. Dei uma grande aspirada e inclinei a cabeça para trás. Meus reflexos tomaram conta e senti a adrenalina percorrer meu corpo, esperando que a sensação durasse o resto da viagem. 1/2 hora passou e eu estava realmente lutando. Sentia-me começando a adormecer e o barulho do caminhão saindo para o acostamento me despertou. Isso estava ficando perigoso. Pensei que precisava parar. Estava sozinho na estrada, mas não havia lugar para parar, havia apenas árvores de cada lado. Reduzi a velocidade do caminhão, procurando desesperadamente por um lugar para parar. A essa velocidade baixa, meus faróis atravessaram a escuridão e consegui ver muito mais. Ao olhar ao redor, vi algo que me confundiu, um vestido roxo no meio da estrada. Que diabos, pensei, esfregando os olhos. Estava alucinado? Pisquei umas 6 vezes só para ter certeza de que não estava ficando louco. Era real. Aproximei-me do vestido com o caminhão e o encarei enquanto passava. Com o tempo, isso deveria ter sido um sinal vermelho, mas acho que estava apenas exausto demais para processar o que estava acontecendo. Cerca de 200 metros adiante, passei por um par de sapatos. Agora eu estava começando a ficar nervoso. O que diabos estava acontecendo? Passei pelos sapatos, rezando para Deus que houvesse um lugar para parar logo. Meu pai, Finn, era um cara muito religioso, então apertei seu velho crucifixo e esperei que ele me ajudasse. Um pouco mais adiante na estrada, vi um monte de roupas aleatórias, algumas das quais pareciam roupas de crianças. Desta vez, parei o caminhão. O pânico começou a se instalar. Algo estava muito errado. Sentei-me no banco do motorista com o caminhão parado. Esperava que algo acontecesse, mas nunca aconteceu. Então, fiz o que meus instintos me disseram para fazer, saí do caminhão e fui verificar as roupas. Ainda me lembro da sensação do ar frio da manhã penetrando minha pele, o que definitivamente ajudou a combater a exaustão. Aproximei-me da pilha o mais cautelosamente possível. Eram, de fato, roupas de crianças.
Pareciam haver peças de roupa de menino e menina na pilha. Olhei ao redor para a floresta, mas não conseguia ver muito na escuridão. Mantive minha cabeça em movimento, preocupado que fosse algum tipo de armadilha. Decidi que não era da minha conta descobrir o que estava acontecendo, então voltei para o caminhão. Foi então que ouvi um estalo à esquerda. Virei-me rapidamente para ver o que era. Fiquei lá esperando ouvir outro som. Após cerca de 30 segundos, ouvi outro estalo, desta vez do lado oposto da estrada. Meu instinto de sobrevivência entrou em ação e corri em direção ao caminhão. Pulei para o banco da frente e, justo antes de bater a porta, ouvi um grito de criança. Congelou meu coração, que estava saindo do peito. Estava em um impasse. Não iria lutar com pessoas aleatórias em uma floresta às escuras, mas também não podia simplesmente abandonar crianças indefesas. Antes que eu pudesse tomar uma decisão, outro grito de criança quase idêntico soou. Sem pensar, liguei o caminhão e apontei sua frente para o local na floresta de onde ouvi o barulho. Os faróis iluminaram cerca de 30 jardas na floresta. Havia 3 ou 4 pessoas, uma das quais estava segurando um enorme alto-falante. Elas se agacharam atrás de algumas árvores enquanto o caminhão as iluminava, mas eu as expus por tempo suficiente para perceber o que estavam fazendo. Elas se esconderam da luz antes que eu pudesse distinguir características distintivas, mas juro pela sepultura do meu pai que estavam segurando um alto-falante tentando me atrair para a floresta com um grito de criança falso. Eu estava em choque. Fiquei lá apenas olhando para as árvores atrás das quais as pessoas haviam se escondido. Peguei meu telefone para ligar para a polícia, mas antes de terminar a discagem, ouvi um estrondo na parte de trás do caminhão. Alguém havia jogado algo na direção oposta. Eu tinha que ir embora. Voltei para a estrada e acelerei. Enquanto acelerava, consegui distinguir uma pessoa do outro lado da estrada. Ele gritou algo que eu não consegui entender antes de lançar algo contra o caminhão, o que quebrou o vidro da minha janela do passageiro. Dirigi a última hora em silêncio. Estava com muito medo para processar o que acabará de acontecer, mas não havia a menor chance de eu parar para dormir naquela floresta. Completei a entrega e então desmaiei. Deve ter dormido por 10 horas seguidas. Quando acordei, a primeira coisa que fiz foi ligar para a polícia, que me disse que investigariam a floresta e me dariam qualquer atualização. Então pensei sobre tudo o que aconteceu. Nós estávamos fazendo uma viagem de carona pela Europa. Eu e meu então namorado, no caminho de volta para casa, fomos pegos por um caminhoneiro. Tínhamos tido alguns encontros estranhos durante a viagem, mas estávamos na estrada há cerca de um mês e nada realmente assustador havia acontecido até encontrarmos esse cara. Ele era um jovem de cerca de 25 anos, bastante comum, falava inglês razoavelmente bem e estava longe de casa há um bom tempo. Eu era um pouco mais jovem, e meu namorado tinha uma idade próxima à dele. Meu namorado estava cansado, então se deitou na cama do caminhão e não estava muito interessado em conversar. Durante a viagem, alternávamos turnos, se eu conversava com o motorista e ele relaxava na parte de trás. Então, eu estava no banco do passageiro. Meu namorado estava até cochilando um pouco quando o motorista começou a me elogiar e a fazer perguntas sobre meu namorado. Ainda estava tudo bem, nada muito estranho, e eu apenas tentava ser uma boa companhia. À medida que avançávamos, comecei a me sentir um pouco desconfortável, mas não demonstrei nada e só disse ao meu namorado que deveríamos procurar caminhoneiros do nosso país para fazer o último trecho da viagem de uma vez. Traduzindo isso para o inglês imediatamente, o motorista ficou agitado e desconfiado do que eu estava dizendo. Expliquei que estávamos realmente cansados e nosso plano era encontrar caminhoneiros para que pudéssemos continuar viajando sem interrupções, antes que ele precisasse fazer uma longa pausa. Paramos para uma breve pausa em um posto de gasolina, e meu namorado decidiu que iria procurar outro caminhoneiro no estacionamento, me deixando sozinha com esse cara. Malditamente,
O caminhoneiro foi muito insistente, e eu estava apavorada e não consegui reagir. Eu podia sentir o quanto ele estava interessado e não havia dúvida sobre suas intenções. Felizmente, meu namorado estava fora por apenas 1 minuto. Naquele momento, percebi que precisávamos sair dessa situação rapidamente. Eu não queria dizer nada ao meu namorado porque estava com medo de como ele reagiria, então decidi fingir que nada tinha acontecido. Estava determinada a sair na próxima parada. Chegamos a um grande posto de gasolina exclusivo para caminhoneiros e dissemos ao motorista que íamos procurar outros motoristas indo na nossa direção. Durante a viagem até o posto, esse cara entrou em contato com outro motorista, dizendo que ele também poderia nos levar, talvez um de cada vez. Maldição, pensei, agora ele está planejando uma homenagem. Quando finalmente estive sozinha com meu namorado, mantive a calma, insinuei o que havia acontecido e insisti para que não ficássemos com esse motorista, custasse o que custasse. Levou cerca de 5 minutos para encontrarmos um grupo de caminhoneiros do nosso país. Eles estavam bebendo cerveja e contando piadas, e 2 deles concordaram em nos levar. Eu pulei de alegria. Voltamos ao caminhão para pegar nossas coisas. O cara já tinha trazido o amigo e estava oferecendo ao meu namorado a oportunidade de tomar um banho no posto de gasolina, dizendo que ele pagaria por isso, sem motivo aparente. Ele foi bastante persistente e, como eu me lembro bem, nunca me ofereceu isso. É desnecessário dizer que esses 2 caras ficaram muito desapontados ao nos ver ir embora. Ainda me lembro de como eles estavam nos olhando enquanto eu pegava nossas mochilas do caminhão. Nunca contei os detalhes para o meu ex-namorado. Eu simplesmente tive sorte de termos escapado daquele caminhoneiro e acho que ele nunca percebeu o quão ruim era a situação. Na época, eu estava tentando agir normalmente, mas por dentro estava tremendo. Eu via como aquele caminhoneiro estava desesperado e o quanto ele queria se livrar do meu namorado. Eu estava tão brava comigo mesma por ter ficado sozinha com ele no caminhão, mas nossas coisas estavam lá. Também estava brava por não ter reagido, mas foi tão repentino e eu fiquei realmente assustada. Eu sou um caminhoneiro há quase 15 anos. Isso aconteceu comigo em 2017, enquanto eu dirigia uma carga noturna pelo deserto de Mojave, na Califórnia, com destino ao Arizona. Eu acho que estava entregando eletrodomésticos, mas não me lembro exatamente. Era escuridão total em todas as direções, os faróis do meu caminhão estavam muito fracos na época, e eu havia adiado a manutenção por muito tempo. Normalmente, eu não percebia a diferença, mas como praticamente não havia outros carros na estrada, isso se tornou muito mais evidente. Eu tinha que forçar meus olhos a cada poucos minutos para distinguir a estrada à distância. Isso poderia ser uma história de terror por si só. Eu estava considerando parar por algumas horas e esperar o nascer do sol, mas não queria perder tempo. Eu precisava desesperadamente do dinheiro, então continuei dirigindo, mesmo que não fosse totalmente seguro. Pensei que, como a estrada era basicamente uma linha reta, seria aceitável. Acho que era cerca de 1 hora antes do nascer do sol quando vi algo se aproximando rapidamente na distância. Preocupado em bater em um animal, pisei no freio, e meu caminhão freou com um estrondo. Quando percebi o que estava à minha frente, era um carro com os pisca-alertas ligados. O estranho era que estava exatamente no meio da estrada, literalmente sobre a linha amarela dupla. O que era ainda mais estranho era que a porta do passageiro estava completamente aberta. Meu caminhão parou a cerca de 1 metro do carro. Não quero me gabar, mas sou um cara bastante destemido e conheço bem uma briga de bar. Por isso, não fiquei realmente assustado ao ver o carro, e estava mais curioso do que qualquer outra coisa. Pensei que talvez alguém precisasse de uma ajudinha, então dei ré no caminhão e parei. Pensei em colocar algumas sinalizações, mas desisti, já que não tinha visto nenhum outro carro na estrada além daquele. Saí do caminhão e me aproximei do carro.
Era uma noite quente e tranquila, eu lembro de como era estranho não haver quase vento. Também estava muito silencioso naquela noite, o fraco clique dos pisca-alertas era o único som no que parecia ser todo o deserto. Cheguei mais perto do carro. Lembro-me vividamente de que era um Ford Fusion vermelho, com aparência de novo. Aproximei-me do carro com um pouco de cautela. Como eu disse, a porta do passageiro estava completamente aberta. Rodei ao redor do carro e parei em seco. Estava completamente vazio. Verifiquei o banco traseiro e qualquer outro lugar onde alguém poderia estar deitado, ou não havia ninguém lá dentro. De repente, eu estava muito menos seguro sobre a situação. Esperava que alguém precisasse de ajuda, talvez alguém que tivesse tirado uma soneca em um lugar muito imprudente, mas não estava esperando por isso. O carro estava literalmente vazio. Lancei alguns olhares por cima do meu ombro, sentindo-me muito mais desconfortável agora. Continuava virando a cabeça, olhando em todas as direções, sentindo que alguém estava prestes a me atacar. O problema era que estava tão escuro que não conseguia ver muito à frente, exceto pelo que era iluminado pelos faróis do caminhão. Era assustador. Esperei um pouco mais, pensando em voltar para o caminhão e esquecer toda essa história. Alguém estava lá fora, em algum lugar. Contra meu melhor julgamento, decidi continuar investigando. Olhei dentro do carro, mas tudo parecia completamente normal. A chave estava até na ignição, embora o motor estivesse desligado. Saí do carro e fui até o porta-malas. Pensei em dar uma olhada. Tentei abrir, mas não consegui. Estava trancado. Peguei a chave da ignição e destranquei o porta-malas, mas ainda assim, não se abriu. Estava preso por dentro de alguma forma. Abri a porta traseira e tentei acessar o porta-malas através do banco de trás. Para minha surpresa, ele realmente se abriu. Havia 3 sacos de lixo amassados lá dentro, junto com uma corda que estava amarrando o porta-malas fechado. Lembro-me de olhar mais uma vez por cima do meu ombro antes de alcançá-los. A costa estava livre. Eu devia estar a cerca de 1 metro de um dos sacos quando o tiro mais alto que já ouvi ecoou pela noite. Bati a cabeça no teto do carro em choque. Não pensei 2 vezes, e joguei as chaves no banco da frente e saí do carro o mais rápido que pude. Enquanto subia no meu caminhão, ouvi uma voz rouca gritando à distância. Ele gritava "Oi" várias vezes, e sua voz parecia estar se aproximando rapidamente. Corri para o caminhão e liguei-o, engrenei a marcha o mais rápido que pude. Lembro-me de xingar várias vezes enquanto o motor inicialmente engasgava. E foi então que eu vi. Enquanto meu caminhão começava a se afastar, vi uma pessoa de pé na parte traseira do carro. Era um homem baixo e corpulento, com cabelo vermelho. Ele usava macacão e botas até a canela. Na mão esquerda, segurava uma pequena pá, e na direita, um velho rifle de caça. Nossos olhares se encontraram por alguns segundos enquanto o caminhão passava por ele. Ele não se moveu. Lembro-me de que ele não parecia louco nem nada, tinha uma expressão preocupada no rosto. Enquanto eu passava, ele largou a pá e começou a acenar com as mãos. Ele gritou o espere algumas vezes, mas eu não ia ficar lá nem mais um segundo. Enquanto dirigia, olhei pelo espelho retrovisor e vi-o correr atrás do meu caminhão por alguns segundos antes de voltar correndo para o carro. Ficou claro que ele queria que eu parasse, mas não havia a menor chance de eu fazer isso. Pisei fundo no acelerador, empurrando o caminhão muito mais rápido do que deveria. Dirigi por uns 5 minutos e comecei a achar que estava em segurança, mas então vi os faróis se aproximando rapidamente atrás de mim. Lembro-me de sentir mais medo do que jamais senti em toda a minha vida. Liguei para a polícia e contei o que havia acontecido da melhor forma possível. Foi quando o carro estava basicamente colado ao meu traseiro. Começou a buzinada louca. Eu realmente não sabia o que fazer, então continuei dirigindo, rezando para que ele não tentasse me atingir.
Depois de cerca de 15 minutos disso, ele cortou na minha frente e freou bruscamente, forçando-me a diminuir a velocidade. Eu estava prestes a bater nele quando finalmente apareceram luzes de polícia piscando à frente. O Ford desviou para a direita e acelerou para o deserto, desaparecendo de vista. Parei e esperei o policial chegar. Contou ao oficial o que havia acontecido freneticamente, mas o policial inútil decidiu pegar um depoimento meu em vez de perseguir o cara. Eu estava tão irritado com isso. Disse ao policial 2 vezes que ele provavelmente poderia alcançar o cara se saísse imediatamente. O policial me disse para não me preocupar e que fariam uma busca minuciosa assim que o reforço chegasse. Ele me enviou embora e disse que me ligariam se houvesse alguma atualização. Nunca ligaram. Nenhum dos meus amigos tem uma história tão louca, e eu já a contei mais vezes do que posso contar. Eu sei o que você provavelmente está pensando, o que o cara estava definitivamente enterrando corpos. Isso não explica realmente por que ele tinha uma pá tão pequena ou por que tentou me seguir. Os sacos no porta-malas dele também eram pequenos demais para isso, embora alguns dos meus amigos acham que ele poderia ter feito algum desmembramento. Para minha própria sanidade, prefiro pensar que ele estava enterrando algum outro tipo de animal, talvez colocando um cachorro doente para descansar ou alguma cobra perigosa. Eu realmente não sei. De qualquer forma, nunca mais me senti totalmente confortável dirigindo por desertos à noite após essa experiência. Há cerca de 7 anos, a caminho de casa depois de visitar meus pais, vivi uma experiência verdadeiramente aterrorizante. Eu tinha 22 anos, era jovem, ingênua e, bem, um pouco tola. Tinha acabado de me mudar para meu primeiro apartamento, tornando-me a primeira da minha família a deixar nossa cidadezinha tranquila. Eu visitava meus pais todo domingo para ver a família, fazer a lavanderia e aproveitar o almoço de domingo. Eu morava a cerca de 45 minutos de distância, então geralmente voltava para casa por volta das 18 horas. Naquela noite específica, havia uma tempestade de verão implacável que estava chovendo o dia todo. Justamente quando estava me preparando para sair após o jantar, meus primos apareceram, então acabei ficando mais algumas horas para visitá-los. Saí da casa da minha mãe por volta das 22 horas, sob a chuva torrencial. Foi a primeira vez, depois de me mudar, que encontrei algo realmente assustador. Nunca contei a ninguém sobre isso, talvez por orgulho. Todos sempre me criticavam por viver sozinha como mulher solteira em uma nova área. Enfim, aqui está o que aconteceu. Saí da casa dos meus pais por volta da 1 hora, na chuva torrencial. Estava dirigindo pela estrada de serviço que leva para fora da cidade e, eventualmente, se transforma na rampa de entrada para a rodovia. Ao deixar a cidade, a estrada de serviço se torna de uma pista na frente de uma estação de carregamento de trens. Não tenho certeza do que é aquele lugar, mas sempre me deu arrepios. Se você tiver a infelicidade de passar por lá quando um trem está cruzando a estrada para carregar, você ficará preso lá por um tempo. Uma vez que a estrada passa pelos trilhos, ela se transforma novamente em 2 pistas e sobe uma colina íngreme. Enquanto me aproximava da pedreira, pude distinguir as luzes laranja de um caminhão vermelho de 18 rodas estacionado no estacionamento da pedreira. A propósito, estava chovendo muito, a visibilidade estava baixa, então só consegui ver o caminhoneiro quando já estava bem perto dele. Assim que percebi que era um caminhoneiro, ele saiu para a estrada. Tive que frear bruscamente para evitar colidir com o reboque na traseira do caminhão. Deslizei na estrada até conseguir retomar o controle do carro. Agora estava preso atrás desse idiota que acabou de sair sem prestar atenção. Mantive a distância porque estava agitada. Para que conste, meus faróis estavam acesos, então, se ele tivesse prestado atenção, deveria ter me visto. Honestamente, com a chuva pesada e a baixa visibilidade, quem sabe? Assim que ele alcança o topo da colina e a estrada se nivela, ele se desloca para a pista da direita. Finalmente, pensei.
Então, mudei de pista e comecei a ultrapassá-lo. Assim que passei pela frente do caminhão, ele virou atrás de mim abruptamente e começou a piscar os faróis altos em mim. Normalmente, quando alguém pisca os faróis atrás de você na nossa área, significa para acender os faróis, mas os meus já estavam acesos. Verifiquei assim que ele começou a piscar. Confusa, coloquei a seta e troquei de faixa para sair do caminho dele. Ele seguiu a minha mudança de faixa e começou a buzinando. A buzina me assustou e comecei a ficar muito mais agitada. O que esse cara queria? Saí do caminho dele e meus faróis estavam acesos. Por que eu não simplesmente acelerei e fui embora? Você pode estar se perguntando. Bem, eu cresci nessa área, tinha chovido pesadamente o dia todo e sabia que a estrada de serviço alagava um pouco com chuva forte, tanto nas laterais quanto em pontos aleatórios no meio das pistas. É uma pequena cidade do meio-oeste, nossas estradas são ruins. Eu já havia deslizado e quase me acidentado uma vez e não estava disposta a acelerar nessa estrada esburacada e alagada, correndo o risco de me acidentar novamente. Não há nada entre aquela pedreira e a rodovia, apenas cerca de 6 a 8 quilômetros de área arborizada. Se eu me acidentasse, seria só ele e eu. Isso continuou pelos próximos 6 a 8 quilômetros até a rodovia. Ele começou a me seguir de perto, além dos faróis altos e buzina. Quando o tailgating começou, eu estava em lágrimas. Não sabia o que esse cara queria de mim. Eu só queria ficar fora do caminho dele e voltar para casa com segurança. Era só isso que eu queria. Mudei de faixa mais 2 vezes, totalizando 3. Ele me seguiu de faixa em faixa enquanto nos aproximávamos da rodovia. Acelerei ao máximo e ele não conseguiu acompanhar, então eu o perdi. Finalmente, assim que percebi que o havia perdido e estava segura na rodovia, eu simplesmente desabei. Eu estava um desespero total. Há apenas uma saída depois de entrar na rodovia para parar na pequena cidade que a rodovia atravessa. Depois disso, é só floresta por um bom tempo. Considerei sair naquela saída para me acalmar e me recompor, mas só queria ir para casa, então passei direto. Deveria ter parado. Assim que a cidade desapareceu no meu espelho retrovisor, me senti muito mais calma. Consegui pegar meu celular da bolsa e colocá-lo no colo, caso a chuva diminuísse para uma garoa. Quanto mais eu dirigia, mais a chuva diminuía, mas eu ainda estava bastante tensa. Não havia muitos outros carros na rodovia e a maioria deles eram caminhoneiros. Eu estava na faixa central quando o caminhão ao meu lado, na faixa de ultrapassagem, começou a buzinar e se moveu para minha faixa, forçando-me para a terceira faixa. Ele continuou se movendo, quase me forçando para fora da rodovia. Acelerei e mudei de faixa bem na frente dele, voltando para a faixa central. Diminuí a velocidade até ficar alinhada com a cabine da frente. Cliquei 2 vezes no botão de início rápido da câmera do meu celular e abaixei a janela, começando a tirar fotos da cabine. Acho que os flashes fizeram com que ele percebesse o que eu estava fazendo e ele começou a desacelerar até ficar atrás de mim novamente. Tirei muitas fotos. Acelerei e o perdi de vista atrás de mim. Eu estava satisfeita por ter conseguido tirar fotos, mas estava tão irritada nesse ponto que parei no acostamento da rodovia e esperei por ele. Eu só queria ficar atrás dele para conseguir uma foto da placa e fazer uma denúncia. Infelizmente, ele estava esperto. Notei faróis atrás de mim, a uma boa distância, mas ainda assim atrás de mim no acostamento. Esperei, mantendo um olho nos caminhoneiros que passavam, para ter certeza de que não o perdi. Notei uma sombra passando pelos faróis do caminhão, o que me assustou bastante. Ele saiu da cabine? Não fiquei para descobrir. Simplesmente acelerei e fui para casa o mais rápido possível. As fotos foram um total fracasso. Ainda estava garoando e o flash combinado com a garoa apenas resultou em imagens borradas. Eu consegui ver a cabine vermelha, mas não importava os filtros que eu usava, não consegui identificar exatamente o que estava escrito na cabine.
Caminhoneiro da cabine vermelha, você é a razão pela qual tenho uma câmera no painel do meu carro. Tenho certeza de que você já viu alguns dos vídeos mais modernos na internet, onde caminhoneiros documentam suas rotinas diárias e oferecem dicas uns para os outros. Ou talvez você não tenha visto, mas como sou mais jovem nesta indústria, toda vez que abro o TikTok ou o YouTube Shorts, só vejo isso. Não vou entrar em detalhes, mas tive que abandonar uma universidade bastante prestigiada por motivos pessoais, e as pessoas sempre me dizem que eu poderia ter sido mais do que um caminhoneiro. Sinceramente, não é um trabalho ruim, embora eu esteja fazendo entregas há mais de 2 anos. Obviamente, a única parte extenuante do trabalho são as longas horas. Você nunca pode avaliar como o isolamento vai te afetar sem vivenciá-lo na prática. Meu único conselho seria fazer as pazes com os demônios que possam estar escondidos no seu subconsciente, porque eles definitivamente vão te atormentar nas horas solitárias. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Isso ocorreu 3 meses após eu ser contratado pela minha primeira empresa. Eu era praticamente o novato da profissão. Estava dirigindo de Southern New Jersey até Lafayette, Indiana, uma viagem de 12 horas. Dirigir 12 horas pode não parecer tão louco, mas considere o fato de que eu tinha acabado de completar uma viagem de 8 horas e isso dá uma perspectiva melhor. Eu queria concluir as entregas o mais rápido possível, então optei por dirigir durante a noite. Cheguei em Lafayette pouco antes das 3 da manhã. As coisas estavam indo bem, quase não havia outros carros na estrada, então eu consegui empurrar o caminhão um pouco mais rápido do que o normal. Por volta da metade da viagem, lembrei-me de que precisava de uma Red Bull, mas não tinha nenhuma. Claro, eu tinha esquecido de reabastecer meu caminhão após a última entrega. Após bater no painel algumas vezes e resmungar de frustração, percebi que teria que parar em algum lugar. Não há nada que eu odeie mais do que ter que fazer paradas durante minhas viagens. Pode ser uma peculiaridade minha, mas eu sempre fico exponencialmente mais cansado quando meu veículo está imobilizado, mesmo que eu fique parado por apenas 20 segundos. Depois de dar uma olhada na navegação, percebi que não tinha escolha, ou eu dormiria na estrada ou pararia para pegar uma bebida energética. Em minha mente, essas opções eram praticamente equivalentes. Relutantemente, entrei na primeira área de serviço que vi. Eu não tinha a menor ideia de onde estava, provavelmente em algum lugar em Ohio naquele ponto. Era tarde demais, percebi que isso não era realmente uma área de serviço. Era o que parecia ser um posto de gasolina abandonado e uma loja de conveniência reaproveitada. Não sei se há uma maneira melhor de descrever isso, mas parecia que havia outra loja de conveniência um pouco mais adiante na estrada, então pensei que iria para lá, se fosse o caso. Estacionei o caminhão e fui para a primeira loja de conveniência. Para ser completamente honesto, estava esperando 2 coisas: ou o lugar estaria aberto, ou a porta estaria trancada. Você pode imaginar minha surpresa quando a porta se abriu para uma loja completamente escura. Olhei ao redor, esperando talvez encontrar uma bebida ou um lanche esquecido. Justo antes de eu me virar para ir embora, meus olhos se ajustaram à escuridão e percebi uma fraca luminosidade emanando de um canto da sala. Fui até lá e a luz parecia vir de um cômodo nos fundos. A curiosidade me levou a abrir a porta lentamente. Para minha agradável surpresa, havia uma geladeira ligada na parede. Abri a porta com entusiasmo, mas encontrei nada, literalmente nada. As prateleiras haviam sido removidas, o aparelho estava totalmente despojado. Enquanto eu estava fechando a porta, estava 90% certo de que ouvi um barulho vindo da sala principal, como algo caindo no chão. Fiquei congelado por uns 10 segundos, será que imaginei isso? Não havia como saber. Quietamente, voltei para a sala principal e olhei ao redor. Nada. Parte de mim queria continuar investigando, mas eu não tinha tempo para isso. Saí pela porta de entrada e praticamente corri para outra loja. Graças a Deus estava aberta. Paguei pela minha bebida e voltei para o caminhão.
Algo sobre essa parada inteira parecia errado. Eu precisava voltar para a estrada o mais rápido possível. Dei uma última olhada na loja abandonada e percebi que a porta estava agora aberta. Eu tinha certeza absoluta de que a havia fechado atrás de mim. Não era meu trabalho descobrir o que estava acontecendo ali, então liguei o motor e voltei para a estrada. A cafeína começou a fazer efeito e me tirou da minha névoa de cansaço rapidamente. Minha mente começou a divagar e eu comecei a pensar em quão bizarra toda aquela situação tinha sido. Eu suponho que um ocupante ou um prédio abandonado não é a coisa mais estranha do mundo, mas minha mente não conseguia explicar aquela geladeira. Independentemente da teoria que eu tentasse, eu não conseguia entender. Tentei esquecer isso e continuei dirigindo. Foi então que comecei a notar movimentos estranhos na cortina atrás de mim. O suor começou a escorrer pela minha testa. Observei no espelho retrovisor enquanto a cortina parecia balançar e se mover, mesmo sem o ar ligado. Pensei o pior, que havia alguém no meu caminhão. Eu não tinha armas ou qualquer coisa, então discretamente procurei a delegacia de polícia mais próxima no meu telefone. A viagem até lá foi os 20 minutos mais tensos e horríveis da minha vida. Eu ficava imaginando aquela pessoa tentando me agarrar ou tentar fazer meu caminhão capotar. Finalmente, cheguei à delegacia. Estacionei o caminhão o mais próximo que pude e praticamente corri até a delegacia. Em segundos, meu caminhão estava cercado por policiais. Depois que abri a parte de trás, o que vi ficará comigo para sempre. Os policiais retiraram 3 pessoas com aparência de sem-teto, 2 homens e uma mulher. Eles estavam vestindo trapos enrolados em cobertores sujos. Um dos homens estava armado com 2 facas. Todos os 3 se recusaram a falar, mas me encararam de forma ameaçadora enquanto eram algemados. Eu não tenho ideia do que eles queriam. Não acho que algum dia vou saber.